nós vamos agora iniciar esse segundo momento com louvor. Então vamos ficar de pé. Fique de pé aí no seu lugar. E nós vamos iniciar esse segundo momento declarando ao Senhor que nós estamos com o coração rendido diante dEle, que nós queremos que o Senhor venha limpar o nosso coração de tudo que precisa ser limpo. Então que a gente realmente esteja com o coração rendido. E nós te dizemos, Espírito Santo, nós queremos que o Senhor sonde, que o Senhor toque o mais profundo do nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, com o coração derramado. E nós queremos, Senhor, o Teu toque. Nós queremos, Senhor, a cura. E nós te entregamos o nosso coração. Nós declaramos um coração purificado de toda dor, de toda mágoa, de toda tristeza. Em nome de Jesus, livre de todo medo. Conforme diz em 1 João, perfeito amor lança fora todo medo. Amém?
Glória a Deus. Vocês podem se sentar. Retornamos aqui, a gente está de olho no horário, né? No nosso segunda rodada dessa manhã. E vocês sabem que, enquanto a Cíntia falava de vulnerabilidade, eu fiquei lembrando de algumas coisas. Lembrei, gente, vou contar para vocês. Vocês acreditam que a Luísa, ela não queria ministrar o louvor aqui? Ela tinha umas conversas que ela queria só ficar de beck. Agora, vocês imaginam se ela não aceitasse encarar a vulnerabilidade, que é se expor. Aí eu lembro que a Thaís falava assim, quando começou a ministrar aqui, aí a gente transmitia, eu não quero me ouvir, eu desafinei. E isso mostra para a gente o quê? Que é muito importante a gente ser vulnerável, porque senão a gente não chega no lugar que Deus desenhou para nós, né? Eu lembro que quando eu tinha a oportunidade de pregar, toda vez que eu terminava, eu falava assim, nunca mais eu quero fazer isso. Isso é horrível, eu fui péssima, eu passava mal, eu não dormia depois. Eu ficava falando, eu não falei nada do que eu planejei. Eu fui totalmente fora do script. Isso é horroroso. A primeira vez eu lembro que minha blusa ficou ensopada nas costas. Encharcada. Vocês imaginam o nível de adrenalina, né? E aí é tão importante a vulnerabilidade. Para a gente encarar os medos, né? A questão não é a gente não ter medo. Todo mundo tem medo, mas a questão é a gente encarar o medo. Vencer isso. Não tem problema a gente errar. Faz parte, todo ser humano comete erros. E quando a gente está aprendendo, a gente vai cometer erros. Na verdade, até depois que a gente aprendeu, a gente não está isento de errar, né? Então, é maravilhoso isso, essa jornada onde a gente pode confiar, dar a mão para o Senhor e falar, eu confio no Senhor. Então, Jeremias só viveu 40 anos de um ministério profético tão poderoso, tão intenso, porque ele não hesitou em se expor, né, nesse nível de vulnerabilidade. Glória a Deus por isso, né? E agora, nessa manhã, a gente vai falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, e nós vamos trazer o tema da autocompaixão. Autocompaixão, assim como vulnerabilidade, é uma palavra que a gente não vai encontrar na Bíblia. Se vocês procurarem lá, vocês vão ver que não tem essa palavra. Mas esse tema, esse assunto está imerso em toda a Bíblia, né? Compaixão. Paixão significa sofrimento, por isso o filme A Paixão de Cristo. Compaixão é quando eu compartilho do sofrimento do outro. É quando eu sinto a dor do outro. Só que autocompaixão é você sentir a sua própria dor. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos 8. Eu esqueci minha Bíblia em casa. Vocês acreditam nisso? E eu esqueci com as minhas anotações. Aí, eu tinha um resumo que eu estava testando o GP... Como que é? GP Chat que fala? Eu pedi para ele resumir o meu texto, para ver como que ele faria isso. E eu adorei o resumo que ele fez. E aí eu peguei esse resumo que ele fez e vou usar ele aqui, gente. Então eu vou pegar minha Bíblia aqui do celular, eu não gosto muito, né? Mas hoje vai ter que ser assim. É que a minha Bíblia de papel é que eu gosto dela porque eu sei onde estão as coisas, sabe? Parece que é intuitivo. Então, nesse caso, eu acho que eu vou preferir aqui mesmo. Obrigada, viu, Antônio? Então, nós vamos ver um pouquinho aqui da história de Paulo. Então, lá em Atos 8, a partir do versículo 1, diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, olha só, como que a gente começa percebendo todo esse cenário. Saulo, que ainda não é Paulo, porque ainda não passou por um momento de transformação, acabou de presenciar a morte de um homem piedoso chamado Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte por causa de Jesus Cristo. E aí, aqui, a Bíblia está relatando... eu estou pondo o microfone, acho que muito perto, né, Zé?
E aí a Bíblia está relatando o quê? A Bíblia está relatando que há um ambiente de muita perseguição contra a igreja. As pessoas, elas estão sendo perseguidas por seu amor a Cristo. Essa igreja é uma igreja nova, é uma igreja bebê. Jesus tinha acabado de subir ao céu. Esses apóstolos, esses discípulos novos, estavam anunciando o evangelho por toda parte. Só que eles estavam sofrendo perseguição. E existia alguém que coordenava toda essa perseguição, que era Saulo. Um homem muito zeloso, né, da religião judaica e que não tolerava esse novo evangelho, esse caminho novo que era pregado ali. Se a gente for lá para o capítulo 9, a gente vai ver que o texto diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Olha isso. Respirava ameaças. Ele estava assim, tomado de ódio pelos novos cristãos. Ele estava com sede de realmente se vingar dessas pessoas por terem aceitado esse novo evangelho, esse Jesus, né, que era pregado. E ele estava articulando com as autoridades religiosas, pedindo autorização. Eu quero prender, sejam homens ou mulheres, eu quero prender todos aqueles que pertencem a essa nova religião. Eu não sei se isso lembra para vocês alguém que respira, né, sobre o solo brasileiro, ameaças de morte, que tem prendido inocentes. Enfim, vamos parar por aqui, né? Deixa para lá. Eu só quero dizer que Deus pode alcançar qualquer um. Então esse era o Saulo. Era esse homem que era responsável pela morte de muitos inocentes, homem que tinha sangue de inocentes nas suas mãos. Mas algo acontece, inclusive no próprio capítulo 9 diz que enquanto ele estava no caminho de Damasco, o próprio Jesus Cristo aparece para esse homem e diz: Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. E a Bíblia diz que escamas caíram de Paulo, e Paulo teve a luz do Evangelho de Cristo revelado para o seu coração. Isso mudou tudo. Os próximos 10 anos, Paulo vai passar separado de toda aquela igreja viva e poderosa que estava anunciando o Evangelho, e ele passa recluso todo esse tempo, recebendo níveis profundos de revelação. Muito obrigada, José. E ele passa recebendo níveis profundos de revelação do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Espera aí que ele vai ajustar lá. Ele passa então esses próximos 10 anos depois da sua conversão recluso, recebendo revelação do Senhor. Esse homem que matava os cristãos, ele é um homem que agora recebe o Evangelho de Cristo Jesus e que recebe uma nova vida em Cristo Jesus. E é interessante, né, que agora ele é uma nova criatura, ele é uma nova pessoa, mas o seu passado está lá. O seu passado está lá. Quando ele olha para trás, ele tem que encontrar com aquele Paulo que matava inocentes. Paulo é extraordinário, ele vai receber revelação de todo o fundamento doutrinário da Nova Aliança, do Novo Testamento. Ele escreve 13 cartas, 13 epístolas, que a gente chama de epístolas paulinas. Ele é brilhante, extraordinário, né, no entendimento dessa nova aliança, do que Cristo fez na cruz. E ele passa a ser aquele que vai ensinar a igreja de Jesus Cristo sobre essa nova aliança de uma maneira poderosa. Mas antes que isso acontecesse, quando ele sai dessa reclusão e ele tenta ali uma conexão com essa nova igreja, ele tem muito trabalho. Lembra que a Cíntia falou que Jeremias ele era bem rejeitado? Paulo era rejeitado pela igreja de Jesus, porque as pessoas tinham medo dele. As pessoas falavam: esse é eu que persegue todo mundo, como é que a gente vai confiar nele? E se ele tiver um plano para perceber, para vigiar a gente, saber quem que são aqueles do caminho e prender todos nós? Ele é responsável pela morte do menino Estevão. Quer dizer, como é que a gente pode realmente confiar nesse homem? Mas Paulo, ele trilha essa jornada, sabe? De submissão, de paciência, de obediência. E ele vai conseguindo
ganhar a confiança dessa nova igreja, até ser um líder muito influente sobre ela. Mas Paulo teve que lidar com o seu passado. Vocês acham que Paulo sentia remorso, culpa por tudo aquilo que ele fez? Eu assisti um filme, acho que vocês assistiram, um filme chama Paulo. E nesse filme, Paulo, ele tem como se fosse assim, insights daquilo que ele fez, né? Ele tem insights de quando Estevão estava sendo apedrejado. É como se Paulo estivesse vivendo ali debaixo de uma culpa muito grande. E que aquele passado dele perseguia e atormentava ele. Olha, eu vou falar para vocês. Eu não acredito que alguém que caminha com Jesus como Paulo caminhou, vivia debaixo da culpa. Por quê? Porque a culpa é um dos principais problemas para que a gente possa exercer a autocompaixão. Então, a autocompaixão é quando eu tenho a capacidade de, assim como eu me compadeço da minha irmã, do meu irmão que sofre, de exercer isso sobre a minha própria vida. E o crente, ele tem um pouco de complexo com esse negócio de compaixão, parece uma coisa meio egoísta, meio narcisista. Então, vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente entende de autocompaixão, que na verdade é uma confusão, né? Primeiro, autocompaixão não tem nada a ver com egoísmo. Não tem nada a ver com essa ideia de que eu estou voltada só para mim mesmo, que eu busco primeiro as minhas necessidades, que eu só estou focado no meu querer. Não é isso. Então, a autocompaixão não tem nada a ver com egoísmo. Também não tem nada a ver com esse otimismo exagerado, né? O otimismo exagerado é aquele que não para perceber quais áreas da minha vida eu preciso melhorar. Ele não consegue pensar em o quanto ele precisa desenvolver no meio do caminho. Porque ele é muito otimista. Não, está tudo bom, ele exagera tudo, ele não consegue perceber suas falhas, seus fracassos. Também, autocompaixão não é autopiedade, passividade, que é uma das coisas que a gente falou ontem, né? Não é você ficar o tempo todo, coitadinho de mim, olha o que fizeram comigo, olha como me feriram. Não é nada disso. Então, a gente hoje já lança a luz e sabe que autocompaixão não tem nada a ver com essas ideias, ok? Não é a ideia de eu ser egoísta, nem de eu não perceber as minhas falhas e o quanto eu preciso melhorar. Também não é a ideia de autopiedade, autocomiseração, de passividade. Não é nada disso. E a gente também tem que perceber que a autocompaixão, ela não significa esse estado de fraqueza, de complacência, né, de alguém que se acomoda numa coisa ruim, se acomoda numa fraqueza não resolvida, se acomoda num pecado não confessado, se acomoda numa estação de passividade onde ela não avança mais. Não é o narcisismo, né, que eu preciso pensar em mim, eu preciso saber o quanto meu coração precisa de atenção, quanto eu preciso resolver meus problemas. Não é nada disso, né? E também não é uma desculpa para evitar as responsabilidades. Então, nós vemos que Paulo, ele teve que encarar tudo isso. Ele chega para a igreja, uma igreja que desconfia dele. Ele tem um passado que ninguém nega. Ele realmente matou e perseguiu cristãos. Mas acontece que ele teve 10 anos de conversas longas com Jesus. E isso fez dele um homem muito encorajado para exercer o perdão sobre si mesmo e a autocompaixão. Ele teve condições de lançar luz nesse lugar de dor e falar, peraí, eu não vou negar quem eu sou, quem eu fui, mas eu também não vou desprezar o perdão do Senhor. Vocês lembram da parábola do credor incompassivo? Que Jesus ilustra, né? Aquele homem que teve perdão de uma dívida gigantesca que ele não poderia pagar nem com a soma do salário de toda a sua vida. Ele não poderia pagar. Mas o seu Senhor falou, não, eu perdoo a sua dívida. E ele sai dali da presença daquele Senhor, mesmo tendo uma dívida tão grande perdoada, e ele vai para uma pessoa que devia para ele muito pouquinho. E ele fala, paga-me tudo que você deve. E aquela pessoa falou, mas Senhor, eu não tenho condições, me dá tempo. E ele joga aquele homem na prisão. Então, quando aquele primeiro senhor que perdoou uma dívida gigante fica sabendo disso, fala para ele assim, como é que você teve coragem de ser tão mal? Se eu perdoei uma dívida que você nunca teria condições de pagar em toda a sua vida, você saiu daqui livre. Agora você chega lá e oprime alguém que te deve muito menos. Isso diz respeito
Jesus fala, né? A ideia de que nós precisamos sim perdoar todos, porque a nossa dívida era impagável. E Jesus Cristo pagou ela na cruz. E ele diz que quando a gente não perdoa, nós somos jogados aos verdugos, aos torturadores. Então, vocês já pararam para pensar que quem não perdoa vive num sofrimento, vive sendo torturado? As emoções bagunçadas, uma aflição, uma angústia. Só que hoje eu quero dizer para vocês, quando a gente não se perdoa também, nós vivemos atormentados pelos verdugos. Porque a ideia de que nós temos que perdoar não é só aqueles que nos ofenderam, mas é também os nossos erros, os nossos fracassos. A gente precisa olhar para aquilo de mais vergonhoso que a gente fez e entender que o sangue de Jesus Cristo também pagou o preço por isso. Mas, gente, quando a gente ouve histórias, a gente percebe como é difícil se perdoar. É mais fácil você perdoar uma ofensa horrível que te fizeram, mas quando chega na hora de você olhar para a tua história, para a tua vida e se perdoar, é difícil. Aí a pessoa começa a desenvolver todo tipo de ódio a si mesmo. Ela não gosta do jeito que ela fala, ela não gosta da sua aparência, ela não gosta da sua história, ela não gosta da sua jornada. Ela despreza tudo, ela lamenta tudo. Ela acha que tem alguma coisa muito errada comigo. E ela não consegue achar nada de bom em si mesmo. Então, se perdoar, olhar para trás e encarar com responsabilidade os nossos fracassos, os erros que a gente cometeu, a história que não deu tão certo assim, não saiu como a gente pensou e planejou, é algo fundamental. E nós precisamos, como cristãos, começar a entender como isso é necessário. Olha, a gente tem dificuldade de se tratar, muitas vezes, com cuidado, com doçura. A gente pode até se exercitar para tratar o outro bem, para ser complacente com o outro. Mas quando a gente se põe numa situação de vulnerabilidade, e a gente fica, ai meu Deus, vamos usar aqui esse exemplo, né? Eu comigo mesmo. Foi horrível, eu não consegui pregar direito. Meu Deus, como foi desafiador, eu não falei nada do que eu planejei, isso não é para mim. Eu não tive paciência, nem autocompaixão comigo mesmo. Eu não olhei para mim e pensei, puxa, todo mundo passa por processos de aprendizado, de aperfeiçoamento. Isso é só um modelo. Mas, às vezes, como mãe, a gente falha. Como pai, como chefe de casa, a gente falha. Como servos do Senhor, a gente falha. Na nossa comunidade, como irmãos, muitas vezes a gente comete erros. No nosso trabalho, a gente comete erros. Mas a gente entra muitas vezes em estados crônicos de ansiedade e muitas vezes até de depressão por causa dessa falta de autocompaixão que nós não exercitamos com a gente mesmo. E por isso que eu trouxe Paulo, porque Paulo viveu uma história dramática. Por onde ele andava, a igreja sabia, esse aí é responsável pelo sangue de muitos inocentes. Vocês imaginam isso? Onde você for, todo mundo apontava o dedo e conhecia. Você sabe que ele estava lá quando Estevão morreu, né? Inclusive, ele assistiu. Vocês imaginaram uma coisa dessa? Todo mundo sabia. Paulo foi um assassino, um perseguidor da igreja de Cristo. E agora está aí, querendo ocupar esse lugar de influência, de liderança na igreja de Cristo? Vamos pensar em Pedro, então. Pedro, que enquanto Paulo estava lá nos seus 10 anos de enclausuramento, Pedro estava ativo, cheio de poder e autoridade, anunciando o evangelho para a igreja de Jesus. Só que Pedro tem algo na história dele. Pedro, aquele que andou com Jesus, que era um dos mais íntimos, que estava lá no monte, quando houve aquela transfiguração. Pedro era um empolgado, sanguíneo. Senhor, vamos construir aqui cabanas, vamos ficar por aqui. Elias está por aqui, Moisés está por aqui, Senhor, vamos. Pedro é aquele que viu milagres extraordinários, que teve coragem de andar na água, um homem que tinha tanta intimidade, uma amizade profunda com o próprio Cristo. Gente, ele cometeu algo horrível. Ele negou o próprio Senhor. Aí vocês imaginam quando aquele galo cantou na terceira vez. O coração de Pedro, cheio de culpa, despedaçado, ferido. A vergonha de Pedro.
Quando Jesus encontra depois Pedro naquele cantinho ali, que eles comeram o peixinho na beira da praia que Jesus preparou, e Pedro vai e fala, e Jesus fala para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E ele: Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu te traí. O Senhor sabe o que eu fiz, apesar da nossa amizade, apesar de uma vida intensa de comunhão, apesar de tantas histórias juntos, apesar de um nível poderoso de revelação. O Senhor me perguntou o que dizem as pessoas quem eu sou. E eu disse: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí eu vou e te nego. Mas aí Jesus ajuda Pedro a entrar nesse lugar de perdão. Ajuda Pedro a ter a capacidade de se auto-perdoar. E é isso que o Senhor propõe para nós hoje. Muitos de nós, olha, é uma situação de fracasso, eu poderia ter me saído melhor, eu não deveria ter sido uma pessoa tão difícil na minha casa, uma mãe tão ruim, um pai tão ruim, um filho ruim, eu fracassei no meu trabalho, na minha carreira. Cada um de nós tem os seus dramas, esses lugares onde a gente sente a vergonha, esses lugares onde a gente sente que foi desaprovado, que foi rejeitado, assim como Pedro. Mas o Senhor é aquele que vai nos encontrar. Ele vai nos encontrar para nos ajudar a realmente estar prontos para se perdoar. Então, quando Paulo passou por tudo isso, ele viu uma cura tão profunda que ele não ficou evitando falar do seu passado. Ele não ficou com medo de contar para as pessoas a verdade. Ele escreveu para Timóteo o seguinte, lá no capítulo 1, ele diz: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o seu ministério. Embora eu tenha sido blasfemador, perseguidor, violento, alcancei misericórdia, porque agi por ignorância e incredulidade. A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha que lindo. Ele não ficou escondido. Eu não vou contar para ninguém o que eu fiz de errado. Eu não vou contar para ninguém os meus fracassos. Eu não vou admitir nem para mim mesmo o que eu fui capaz de fazer. Porque ele sabia que era seguro ele ser vulnerável e chegar ao ponto de ter autocompaixão dele mesmo. Ele também diz assim: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha isso, gente. Se engana quem olha aqui para Paulo e fala assim: nossa, mas ele está aqui numa autocomiseração, hein? Ai, eu sou o pior dos pecadores. Não, ele está aqui falando assim: eu reconheço os meus fracassos. Eu reconheço de onde o Senhor me arrancou. Eu sei de que buraco eu fui tirado. Eu sei qual é a minha história, eu não nego o meu passado. Mas eu estou dizendo para vocês, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior deles. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, a fim de servir de exemplo aos que nele haviam de crer e receber a vida eterna. Ele está falando, o que Deus fez em mim, um homem terrível que matava os cristãos, significa, é um testemunho para que você creia que ele pode alcançar a tua história e mudar a tua vida, seja qual for os teus fracassos, seja qual for o teu passado. Inclusive, quando ele fala isso, ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra e a glória para todos sempre. Sabe por quê? Porque quando Paulo acabava de falar uma coisa dessa, o coração dele explodia de louvor e adoração. Ele falava: que glória, que poder, que majestade. Um Deus tão poderoso que me alcançou e me tirou do meu lugar de fracasso, de vergonha, para me fazer alguém justificado, salvo, livre, liberto. Então é isso que Paulo está testemunhando aqui. Ele não nega, lá em Atos 9, 26, ele vai dizer, Atos 9, 26 vai dizer, né, que quando ele chegou a Jerusalém, tentou se juntar aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que realmente ele fosse um discípulo, porque ele era o matador de crentes. Ele era aquele que perseguia, né? E esse homem foi transformado. Esse homem foi transformado.
seja qual for o nível do nosso fracasso, da nossa vergonha, seja qual for o nível da nossa culpa, nós precisamos hoje nos livrar delas. Não é o nosso fracasso que vai definir quem nós somos diante dele. Vocês lembram de Davi, né? Imagina se Davi fosse definido no texto bíblico, na história da Bíblia, como o adúltero. Imagina se Pedro fosse definido como o traidor. Imagina se tantos homens e mulheres que fracassaram fossem definidos pelo seu dia ruim. Por isso é que o sangue de Jesus Cristo vem ao nosso encontro e muda tudo. Mas sabe, Paulo ele não é só alguém que realmente não perseguia mais a igreja de Jesus Cristo, né? Ele era alguém que se tornou apaixonado pela igreja que ele tentava matar. Olha como Deus faz. Deus pega o lugar da nossa ruína, Deus pega o nosso lugar de vergonha, e Ele restaura em tal nível que nós conseguimos ser realmente autoridade naquele lugar. Se Ele era um homem que promovia perseguição, medo, vergonha na igreja de Jesus Cristo, morte, agora Ele seria aquele que iria amar essa igreja, queria ter dores de parto para que Jesus Cristo fosse formado nos seus discípulos. Ele seria esse homem que estaria disposto a entregar a sua vida por aqueles a quem ele servia. Então ele diz assim: nós nos comportamos com ternura entre vocês, como uma mãe que amamenta e cuida dos seus próprios filhos. Assim tenho grande carinho por vocês. Estávamos prontos para compartilhar com vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nós mesmos, porque vocês se tornaram muito amados para nós. Meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa, permaneçam firmes no Senhor. Você imagina? Ele tinha ódio, e agora ele diz assim: meus amados irmãos, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Ele tinha tanto amor, ele está falando assim, a ternura que eu tenho como uma mãe que amamenta. Eu olho para vocês, eu quero cuidar de vocês. Eu olho para vocês e eu amo vocês. Eu sinto um carinho, uma compaixão por vocês. Lá em Filipenses ele vai dizer: Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de vocês. Olha isso. Um homem que estava com suas emoções todas tomadas de um profundo amor. Eu tenho saudade de vocês com a afeição de Jesus Cristo. Aí quando ele enviava alguém, ele falava: eu estou enviando Onésimo de volta a você, enviando o meu próprio coração. Sabe? Ele desfrutava de cada uma daquelas conexões como algo precioso. Todos os seus discípulos, toda a igreja que ele supervisionava, todas aquelas pessoas que cresciam em Deus, para ele agora eram pedras preciosas. Só que Paulo não chegaria a esse lugar se ele não tivesse perdoado. Paulo não chegaria a esse lugar se ele não tivesse olhado para o amor de Cristo Jesus, a ponto de torná-lo suficiente para conduzi-lo a esse lugar de auto perdão. Olha, não se perdoar não é algo valioso, não é algo honroso. Não mostra que você é bonzinho e legal. Eu não vou me perdoar porque o que eu fiz é muito ruim. Quando você não se perdoa, você pega o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por você e você despreza esse sangue. Porque a palavra do Senhor deixa claro que esse é o Deus que lança os nossos pecados nas profundezas e não se lembra mais dele, nas profundezas do mar. Quando você foca na sua vergonha, no seu fracasso, e você não acessa esse perdão, você está ofendendo o coração de Deus. Você está desprezando esse sangue valioso que foi derramado por você. Então, quando Jesus ele olha para nós e ele vê o quanto nosso coração está tomado dessa falta de perdão por nós mesmos, ele deseja ardentemente nos conduzir a esse lugar onde a gente possa ter a capacidade de se perdoar. É necessário se perdoar. E sabe, pensa num bebezinho. Olha, hoje a casa tem alguns bebês tão fofos. Quando você olha para um bebê desse, como que é o tom de voz que você deseja falar? As fonos não gostam, mas eu gosto de falar tudo errado. Ai, coisinha fofa, né? Porque é uma doçura. É um bebezinho delicado. A gente tem o quê? Uma compaixão, a gente tem cuidado, a gente tem trato, a gente tem carinho, né? Quando a gente vê uma criança, a gente não quer ser áspero, só os doidos, né? Para tratar uma criança com aspereza.
E autocompaixão é você se olhar com esse cuidado. Será que a gente é capaz de olhar para nós mesmos com doçura? Então, nós vamos fazer um exercício agora, tá? Quando a gente está no SOSO, lá numa sessão, e muitas pessoas, né, entre nós, sofreram muito na infância, na fase da infância, quando elas estão ali num processo de cura, em que Jesus entra em cena, elas falam, eu estou me vendo, mas eu estou me vendo menininha, ou eu estou me vendo um menino. Eu estou até com um vestidinho, eu estou assim, assado. Porque muitas vezes aquela criança foi muito ofendida, muito machucada. Então eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos. Fechasse os seus olhos. E aí eu gostaria que você agora pudesse perceber você, criança. Porque com a criança você vai ter mais tolerância do que com você adulto. Então veja você criança. E agora eu gostaria que você dissesse assim, Senhor Jesus, você pode me encontrar? Veja Jesus encontrando essa criancinha que é você. Perceba o semblante de Jesus. Perceba como ele trata essa criança. Alguns de vocês conseguiram ver isso? Jesus chegando, se aproximando, um coração cheio de bondade, de gentileza, um coração cheio de misericórdia, um coração cheio de paciência, porque ele sabe o que essa criança ela está aprendendo. Ela tem que ter todo o tempo do mundo para desenvolver suas habilidades, para aprender a falar, para aprender a andar, para compreender o mundo à volta dela. Veja a gentileza de Jesus. E agora eu gostaria que você pensasse no seguinte: se você pudesse encontrar com você menininha, talvez em momentos difíceis da sua infância, ou alguns aqui até momentos alegres, como é que você trataria essa menina, esse menino? Faça isso agora na sua mente. Como você trataria essa menina, esse menino? Com gentileza? Talvez vendo essa criança andar de bicicleta. Ela tentou, deu uma pedalada, caiu, os pezinhos foram para o chão, sentiu um pouco de medo. O que você diria para ela? Você não diria, seu burro, sua burra, você não consegue? Ou você diria, muito bem, você foi muito bem, tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Começa a conversar com essa criança. Veja ela falando, talvez pronunciando palavras erradas, ela está aprendendo a falar. E você encorajando essa criança, e você dando um abraço nela. Em dias de muito medo, que essa criança foi assombrada por dias difíceis. Você abraçar essa criança e dizer para ela, está tudo bem. Está tudo bem. Agora eu quero que você fale com você na idade que você é agora. Você vai olhar para você mesmo e pensar naquele dia que você falou, puxa, eu fiz algo errado. Eu não sou capaz. Eu não consigo. Eu quero que você ministre o seu coração agora. O que você diria para você? Seja gentil com você, como Jesus foi gentil com aquela menininha, aquele menininho. Tenha coragem de dizer para você, Jesus Cristo morreu por nós. Está tudo bem. Ele é aquele que nos levanta quando a gente cai. Ele é o Deus de novos começos.
Ele nos criou de uma forma extraordinária. Nós somos a coroa da criação, o orgulho do Pai. Ele sabe que nós estamos aprendendo, Ele sabe que nós somos seres humanos, que nós erramos sim, mas que nós podemos levantar e tentar mais uma vez. Agora imagina que Pedro ouviu do Senhor aquele dia. Porque quando Pedro ouviu: Jesus, tu me amas? Aliás, Pedro, tu me amas? Pedro ouviu muito além disso. Ele ouviu muito além disso. Ele ouviu uma voz que dizia: tá tudo bem, vamos prosseguir. Eu te chamei para pastorear as minhas ovelhas. Eu te chamei para um propósito. Eu te chamei para ser um enviado, para cumprir um chamado. Pedro, tá tudo bem. Pedro, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha nessa manhã e se revele a cada coração aqui. E nos ajude a partir de hoje a ter um nível de autocompaixão como nunca tivemos. Nos ajuda, Senhor, a ter paciência com a gente mesmo. A não sermos perfeccionistas, rigorosos, autocríticos. A não nos odiarmos, Senhor. Porque a Tua palavra diz: ame o próximo como a Ti mesmo. Se a gente não consegue se amar e se respeitar, como é que a gente vai ter condições de amar alguém de maneira saudável? Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós, naqueles momentos em que uma voz de acusação e de vergonha vem para nos dizer que nós não somos merecedores, de que é sempre assim mesmo, de que nós falhamos, que nós não temos condições, de que nós somos desaprovados. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a ter autocompaixão. Não um narcisismo, não um egoísmo, não um comodismo espiritual, mas uma capacidade de olhar para o sangue de Cristo Jesus derramado da cruz e dizer: eu não aceito nada além de viver uma vida livre. Eu não aceito nada além de viver uma vida plena naquele que me salvou. Senhor, nós oramos aqui para que esses lugares de autoacusação, de vergonha, de medo, de culpa, sejam nessa manhã substituídos por um lugar de liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Que o jugo da culpa seja despedaçado. Que a vergonha, que a autorrejeição seja arrancada dos nossos corações nessa manhã. Senhor, começa a compartilhar com cada uma de nós, com cada um de nós aqui, como o Senhor nos vê. Nos ajuda quando a gente olhar no espelho a se alegrar com o que vemos. Quando fazemos um trabalho, ter a capacidade de dizer para nós mesmos: parabéns, você foi bem. Quando a gente errar, nos dá a capacidade de falar para nós mesmos: tente de novo. É assim mesmo, não é só com você, com todo mundo. Nós somos aperfeiçoados, isso é uma jornada, não é um dia só, não é só uma noite. É uma longa história, escrita por um Deus que não desiste de nós. Senhor, nos ajuda a não tolerar mais esses diálogos internos ou monólogos cheios de culpa, cheios de desaprovação, cheios de vergonha, cheios de desesperança, mas que a gente possa ouvir a Tua doce voz, Senhor, dizendo para nós: muito bem, siga em frente, muito bem, siga em frente, você está se saindo muito bem, você está me orgulhando.
Então, Senhor, venha sobre nós e nos dê a capacidade de remover de cada um de nós esse hábito horrível, Senhor Deus, de não termos compaixão de nós mesmos. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu sinto que nós devemos agora, desculpa, viu? O pessoal do louvor que às vezes tem uma música, mas eu gostaria que a gente celebrasse, sabe? A celebração, uma música para a gente correr e dançar mesmo aqui. Por quê? Porque muitas vezes o louvor celebrativo, ele vai encher o nosso coração da alegria que nós precisamos para que o jugo da opressão, do medo, da vergonha seja despedaçado. Então eu te convido, seja vulnerável. Você ouviu nessa manhã sobre vulnerabilidade, seja vulnerável para adorar o Senhor. Seja vulnerável para celebrar que não há culpa sobre a sua vida. Amém? Então vamos adorar ao Senhor.